Pode. Graças e paz, amados. Estou só esperando o presbítero Ivan chegar ali na mesa de som. Mas é uma satisfação muito grande estar aqui para ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Nesse propósito que nós vamos ministrar, né? A primeira ministração da noite. Primeira ministração nesse propósito esse ano. Obrigado. Propósito Projetando 2022. Serão 2 ministrações. Essa de hoje, sexta, e de domingo também. E você já fez seus projetos para o ano que vem? Uma perguntinha básica, né? A gente sempre faz projetos. E vou fazer outra pergunta para os amados. Vocês lembram do projeto que foi feito, do seu projeto que você fez para esse ano? Vocês lembram desse papelzinho aqui? Projetando 2021? Vocês lembram o que vocês escreveram nele? Quando a gente estava no outro templo e o pastor Ediel entregou um papelzinho para cada um. Quem estava lá, é claro? Pois é. Poucas pessoas lembram. Sabe por quê? Porque muitos dos projetos que nós colocamos aqui, eles são frustrados com as situações que nós enfrentamos no dia a dia. Muitas situações como problemas de saúde, problemas de desemprego, problemas salariais, mudança de emprego, problemas familiares e até um esfriamento na fé faz com que a gente comece a esquecer aqueles projetos que nós fizemos todo final de ano. Eu, particularmente, eu lembro, porque é o mesmo projeto que eu tinha feito ano retrasado, então não tem como esquecer. E é o mesmo que eu vou colocar diante de Deus. Mas você já pensou nesses projetos que vocês fizeram, o porquê deu errado? E o que nós podemos aprender com esses projetos que deram errado, com essas situações? Quais os ensinamentos que nós podemos tirar disso aí? Nós precisamos pensar nisso, porque nós não caminhamos conforme o mundo. Nós não vamos dar uns pulinhos nas ondas, pensando que o ano que vem vai ter paz para todo mundo, vai ter bênção para todo mundo, porque nós saltamos as ondinhas. Ou então, porque nós usamos uma camisa, uma roupa de determinada cor na virada do ano. Nós não caminhamos assim. Nós caminhamos pela fé. Nós caminhamos de acordo com as Escrituras. Então, a gente precisa apresentar ao Senhor os nossos projetos de acordo com a perspectiva divina, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios eternos de Deus. Dessa forma, eu queria ilustrar aos amados um projeto que está nas Escrituras, mas que ele primeiro nasceu no coração de Deus, para depois ele nascer no coração de um povo. Eu queria que a gente fosse para Josué. Vamos para Jericó? Josué 6, capítulo 6, verso 6, a partir do verso 6. O Ministério de Louvor pode até me ajudar naquela musiquinha que canta lá na salinha. Vem com Josué marchar em Jericó, Jericó, Jericó. Vamos com Josué marchar em Jericó essa noite? Vamos marchar em Jericó. Todos acharam? Josué capítulo 6, verso 6. Desculpe, minha voz está boca rachada, mas é assim mesmo. Por isso que eu não entro no louvor, para não atrapalhar o Ministério de Louvor. Amém? O pastor também. Vamos lá, todos acharam? Vamos lá, a partir do verso 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia.
os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. Amém? Esse projeto do povo escolhido por Deus ir até residir na terra de Canaã, na terra prometida, primeiro nasceu no coração de Deus. Vocês lembram que o domínio daquela terra foi dado primeiro por Deus a Abraão, por revelação. Deus falou para Abraão: a sua descendência será dono dessa terra. Mas nesse momento aqui, o povo já tinha sido tirado do Egito. Já tinham caminhado 40 anos. E desse povo que saiu do Egito, restou Josué e Calebe. Josué, ele já tinha tido experiências extraordinárias da parte de Deus. Porque Josué, ele veio caminhando desde o Egito e até nesse momento. Josué e Calebe eram os remanescentes daquele povo que saiu do Egito. Josué, ele viu as 10 pragas atingir os egípcios. Ele viu o povo de Deus sendo livrado das 10 pragas. Ele viu o mar se abrindo. Ele viu a coluna de fogo, a coluna de fumaça. Ele viu o povo andando 40 anos no deserto, sem uma sandália se desgastar, sem uma roupa se desgastar. Josué, ele foi um representante das 12 tribos de Israel que foi espiar a terra prometida. E ele e Calebe, somente os dois, voltaram com parecer positivo, acreditando por fé que mesmo diante da dificuldade de habitar naquela terra, o povo de Deus herdaria ela porque Deus prometeu. O problema é que os outros 10 contaminaram todo um povo. E o povo caminhou 40 anos no deserto por causa disso. Quando a gente olha essa passagem, que Josué está diante de um grande desafio, nós olhamos que ele já enfrentou um grande desafio, ele viu que é estar na dependência de Deus. Vocês lembram da batalha do povo de Israel com os amalequitas? Josué estava à frente do exército de Israel. Porém, quando Moisés levantava o braço, o povo de Israel prevalecia sobre os amalequitas. No entanto, com os braços de Moisés cansavam, os amalequitas prevaleciam sobre o povo de Israel. E aí Arão e Ur levantaram os braços. E o povo de Israel prevaleceu naquela batalha. Então Josué, ele não era um recém-chegado. Ele conhecia as coisas miraculosas que Deus já havia feito pelo povo de Deus, pelo povo escolhido de Deus. E ali, Josué e o povo de Israel já tinham habitado, e segundo esse texto, antes de entrar na terra prometida, o povo já estava habitando em Canaã, já tinha comido da terra. Eles estavam habitando em Gilgal, que ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jericó. Mas ali havia um muro, havia uma barreira. Havia uma cidade, havia uma dificuldade para ser resolvida, que se chamava Muro de Jericó e a cidade de Jericó. Para o povo de Israel herdar a terra, havia essa situação que deveria transpor tanto o muro quanto a cidade. E Josué usou de alguns princípios para poder ensinar o povo o que é depender de Deus, o que é trabalhar a favor de Deus diante de um propósito, diante de um projeto de Deus. E esses princípios que Josué passou ao povo, e o povo utilizou nessa batalha aqui, eu creio que esses princípios também servirão para cada um de nós durante esse momento que nós estamos fazendo um projeto para o ano que vem
e durante o ano que vem também. Então, queria conversar com os amados sobre esses princípios que Josué utilizou aqui. E o primeiro princípio que ele utilizou foi o da oração. Vamos lá para Josué, capítulo 5, verso 13. Capítulo 5, verso 13, diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa e nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Algumas versões falam que é príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Quando a gente vai para Josué capítulo 6, verso 2, diz assim: então disse o Senhor a Josué. Ora, o que é a oração se não uma conversa? A oração é uma conversa com Deus. Josué estava aqui de frente para o muro, de frente para Jericó, diante de uma dificuldade que ele deveria guiar um povo para poder transpor aquela situação. Eu creio que Josué olhava assim: como eu vou comandar esse povo para transpor essa muralha? E a gente vê de forma espetacular, de forma inexplicável, que Josué estava ali contemplando e perguntando, creio que ele estava perguntando a Deus mesmo: como eu vou fazer isso? E o próprio Deus apareceu para ele. Próprio Deus, comandante do exército do Senhor. Por que eu afirmo que é o próprio Deus? Porque aceitou a adoração. Os anjos não aceitam a adoração. Quando é a revelação do próprio Deus, ele aceita a adoração. Meus amados, quando nós conversamos com Deus, nós temos que ter a seguinte percepção: o Senhor conhece todas as nossas angústias, todos os nossos pensamentos, todas as nossas aflições, todas as nossas ansiedades. E o Senhor, com certeza, Ele sempre traz uma palavra que vai nos encorajar a perseverar, a continuar. Porque o Senhor, Ele nos sonda. Um dos atributos do Senhor é a onisciência. Então, Ele sabe muito bem o que passa em nossos pensamentos, em nossa cabeça. Quais são as nossas aflições. Portanto, meus amados, nós devemos abrir verdadeiramente o nosso coração ao Senhor e expor a Ele o que está realmente nos angustiando nesse tempo. O que nos angustia nos projetos que nós vamos apresentar a Ele. Nós precisamos verdadeiramente, é isso que Ele quer. E é isso que eu creio que Josué fez. Meus amados, quando um cristão ora, alguma coisa acontece. A oração, ela move a mão de Deus ao nosso favor. Quando a gente vai olhar em Atos capítulo 12, verso 4 e 5, nós vemos aqui uma situação em que Tiago tinha sido morto por Herodes e Pedro estava preso na prisão, estava preso. E Herodes aguardava somente a passagem da Páscoa para matar Pedro também. Mas eu vou ler o versículo, Atos capítulo 12, a partir do verso 4, diz assim: tendo feito prender, lançou-lhe no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. No verso 5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Meus amados, quando há uma oração incessante da parte da igreja, a mão de Deus se move a favor do povo de Deus. E nós temos que crer nisso. Porque a resposta de Deus a essa oração incessante da igreja, o que aconteceu? Atos 12, 7 e 9. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Não foi qualquer coisa.
Foi o anjo do Senhor que o Senhor mandou para tirar Pedro do cárcere. A oração incessante da igreja move a mão de Deus a favor dos crentes. Nós temos que crer nessa situação. Vamos continuar o versículo 7. E uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Pedrão nem estava acreditando no que estava acontecendo. Ele pensava que era uma visão. Ele não achava que era real. Isso é um fato sobrenatural da parte de Deus. Mas é uma resposta da oração incessante da igreja. E olha o que a palavra de Deus diz a respeito da oração. Tiago capítulo 5, verso 17. Diz que todos nós podemos orar. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias, que fez sinais maravilhosos. E Tiago aqui fala que era um homem semelhante a cada um de nós, sujeito aos mesmos sentimentos, as mesmas angústias, as mesmas ansiedades, as mesmas aflições. Elias chegou a se esconder numa caverna, por medo de Jezabel. E olha como é a continuação do versículo aqui. E orou com instância. Instância é insistência. Para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois orou de novo, e o céu deu chuva. E a terra fez germinar seus frutos. O fato de ter parado de chover foi o fato de Deus ter atendido exatamente uma oração incessante da parte de Elias. A oração. O poder da oração. Mas o poder da oração está em quem? O poder da oração está em Jesus. Olha o que diz João 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Meus amados, o poder da oração não está em mim, não está em você. O poder da oração, da resposta da oração, está em Cristo Jesus. E nós temos que crer nisso. É Jesus que responde às nossas orações. É Jesus que realiza o impossível e o improvável em nossas vidas e em cada situação que nós apresentarmos a Deus. É Jesus. Mas atenção, a oração ela tem que ser um pedido, não uma exigência. Jesus atende a oração se isso glorifica o nome de Deus. E nós então temos que fazer o quê? Pedir. Não foi isso que Jesus ensinou em Mateus 7,7? Pedir, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pedir, bater, insistir na oração. Precisamos insistir. Ora, meu irmão, ore. Ore pelos seus projetos. Ore por aquilo que você coloca diante de Deus. Persevera. O poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Eu tenho certeza que vai se manifestar. Vai manifestar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua família, no seu ministério. Em todos os seus projetos, o poder de Deus vai se manifestar. Ore incessantemente, ore perseverantemente, apresente os seus projetos, as suas angústias, as suas situações, para a igreja também orar por você. Porque eu tenho certeza que o poder de Deus vai se manifestar nos seus projetos. Amém? E o segundo princípio que nós temos aqui é a prática da palavra. Olha o que diz Josué capítulo 6, a partir do verso 2. Então o Senhor disse, ou seja, o Senhor está passando uma ordem para Josué. Correto? Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó.
seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os 7 sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar aonde estiver. Josué primeiro orou. E depois ele recebeu uma palavra de direção. Como ele deveria proceder sobre aquela situação que parecia impossível de acontecer. Josué não só assimilou a ordem dada por Deus, mas também ele passou adiante para aquelas pessoas que caminhavam com ele, para o povo de Deus, e estava já na terra prometida. E que iriam herdar o restante daquela terra. Pensa comigo mesmo. Praticar aquela palavra parecia meio sem lógica, né? Vemos e convenhamos. Rodar, sair de Gilgal para Jericó, aproximadamente 3 quilômetros. Caminhar 6 dias, dando volta na cidade. A cidade de Jericó tinha aproximadamente um diâmetro de aproximadamente 10 quilômetros. Caminhar, o povo, os sacerdotes, com a arca, tocando trombeta, com soldados, e todo mundo em silêncio. Que coisa maluca, né? Coisa sem lógica. Às vezes a direção de Deus parece sem lógica para a gente. Mas lembre-se, o Senhor, Ele sabe o que faz. Ele tem o controle de tudo. Descanse no Senhor. Aceite a ordenança dEle e caminhe conforme a palavra dEle. E seus projetos serão bem-sucedidos. E a Bíblia ela é repleta de situações que a gente vê de pessoas que não obedeceram à palavra do Senhor. E eu vou citar uma já no começo da humanidade, Adão e Eva. Eles deram mais crédito à palavra da serpente do que à palavra de Deus. E olha o que aconteceu. Eles primeiro tiveram a morte espiritual, depois tiveram a morte carnal. Eles foram tirados do lugar do paraíso, do lugar que eles não precisavam plantar. Era só colher e comer e cuidar. E eles começaram a ter que plantar. Sofreram todas as situações. Por quê? Desobediência à palavra de Deus. Na época dos juízes foi do mesmo jeito. Quando o povo obedecia, Deus derramava a bênção. Quando o povo passava para a idolatria, queria viver em suas carnalidades, Deus deixava a coisa acontecer conforme a vontade deles. Isso foi na época dos reis também. O reino do norte, o reino do sul, até que o reino do sul ainda teve alguns reis bons. Mas o reino do norte, só Jesus na causa. Todos os reis foram ruins. Todos eles foram idólatras. Mas também nós temos exemplos bons também. Vamos falar do patriarca, Abraão. Olha o que disse Gênesis 12:1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Se a gente olhar essa ordem da parte de Deus para Abraão, é meio sem lógica. Como eu vou sair da terra onde está minha parentela? Como eu vou sair de um lugar que eu estou estável e vou para uma terra que eu não conheço? Lembre-se, não tinha bússola, não tinha Waze, não tinha Google Maps. Não tinha isso. Ele não sabia nem para onde estava sendo enviado. Mas ele atendeu por fé. E a promessa do Senhor se cumpriu. E nós somos a promessa do Senhor. Porque nós somos filhos de Abraão, descendência de Abraão, pela fé em Cristo Jesus. Cada um de nós. Nós somos herdeiros, não pela genealogia de Abraão, mas pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Os propósitos de Deus em nossa vida, Deus quer que sejam cumpridos.
como foi cumprido na vida de Abraão, como foi cumprido no povo de Israel aqui, entrando na terra prometida. A única coisa que nós precisamos ser é obedientes à palavra de Deus. É isso que nós precisamos ser, obedientes à palavra de Deus. O terceiro princípio é a fé. Venhamos e convenhamos. Rodar 6 dias em torno de uma muralha. Todo mundo alinhado, uma arca, o povo, tudo lá. Isso parece meio improvável, né? Que ordem é essa dada por Deus? Por que Deus não deu uma estratégia militar para aquele povo? Vamos avançar sobre a muralha. Vamos escalar a muralha. Vamos escavar por baixo das muralhas. Vamos cortar o fornecimento de água. O Senhor não deu nenhuma estratégia militar para aquele povo. Sabe, amados, a maioria das nossas batalhas, a gente não batalha no campo natural. A gente batalha no campo espiritual. Se a gente batalhar conforme o Senhor quer, o impossível e o improvável irá acontecer. Principalmente quando se tem fé. Hebreus 11:30 diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Em Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Abençoador, premiador daqueles que buscam a Deus. E pela fé, os muros caíram. Sem fé, meus amados, é impossível alcançar as bênçãos de Deus. Sem fé é impossível que os seus projetos sejam realizados de acordo com a vontade de Deus. As nossas vitórias, ela vem do Senhor. E as nossas vitórias é para a glória do Senhor. Por isso que os nossos projetos, eles têm que nascer primeiro no coração de Deus, para depois eles se frutificarem e serem realizados através das nossas vidas para a glória do Senhor. Pela fé, nós precisamos aprender a esperar em silêncio. Olha o que o povo de Israel fez. Eles caminharam durante esse período todo, sem gritar. Não fizeram nenhum barulho, nenhuma voz se ouviu. Nenhuma palavra saiu da boca deles, até o dia em que Deus, que foi determinado que eles gritariam. Então eles gritaram. Isso está em Josué capítulo 6, verso 10. Ele tinha que esperar o tempo de Deus em silêncio, sem murmurar, sem reclamar. Como eu falei para vocês, a distância de Gilgal até Jericó é aproximadamente 3 quilômetros. Você caminhar 6 dias, 3 para ir e 3 para voltar, 10 quilômetros, 16 quilômetros, todo mundo em silêncio. Que loucura é essa? Eu não estou contando nem o 7º dia. Estou contando nem o 7º dia. Nós devemos fazer isso também, meus amados. Esperar no Senhor e em silêncio. Deus trabalha ao nosso favor. Deus trabalha a favor dos seus filhos. Mas tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Porque nós precisamos esperar no tempo de Deus. Pensa comigo. Deus não podia ter derrubado aquela muralha no primeiro dia? Podia sim. Mas era necessário esperar o tempo de Deus. O tempo serviu como um teste de obediência, se aquele povo confiaria ou não no Senhor. O tempo de Deus serve para cada um de nós como um teste de confiança em Deus e obediência a Deus. Quantas vezes nós pensamos que o Senhor está demorando a agir? Mas o Senhor está no controle de tudo. Ele está nos preparando para a vitória. Porque a nossa vitória vem do Senhor. A gente não confia em carros, nem em cavalos, nem na força do nosso braço. A nossa vitória vem do Senhor. Deus está preparando
as bênçãos para a gente. E nós temos que confiar nele. O problema é que nós não estamos preparados para receber aquela bênção que tanta gente pede. Então nós temos que nos preparar em oração, com fé e na prática da palavra. Josué e o povo praticou a palavra, pois eles acreditavam que o Senhor iria agir. Eles não sabiam como. Deus disse que ia derrubar a muralha, mas não deu detalhes, nenhum. E nesse interim, eles caminharam por fé, em silêncio, mas por fé, esperando o tempo de Deus. Para a gente, meus amados, se o Senhor falou que vai nos abençoar e os nossos projetos serão alcançados por Ele, serão feitos, serão finalizados, nós precisamos descansar no Senhor e crer por fé que irá acontecer, mas no tempo de Deus. Caminhando por fé, em silêncio, sem murmurar, esperando o tempo de Deus. O Senhor, Ele tem todo o poder. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. O quarto princípio é: Deus deve estar à frente de todas as nossas batalhas. Josué 6,6 diz assim: então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança. O que é a arca da aliança? A arca da aliança, ela tipifica o concerto do Senhor. Ela tipifica a presença de Deus no meio do povo. Era necessário, para as muralhas caírem, ter a arca de Deus na marcha junto com o povo. Mas somente a arca de Deus junto com o povo não é suficiente. Se a gente olhar nas próprias escrituras, Hofni e Finéias levaram a arca para o combate também. Mas sem a ordem de Deus. E Hofni e Finéias era filho de quem? Do sacerdote que era Eli. Eli era discipulador exatamente de Samuel. E sabe o que aconteceu? Os dois morreram. E a arca caiu na mão dos filisteus. Sem a ordem de Deus não adianta levar a arca. Não adianta ter amuletos. A nossa força vem do Senhor. Da presença do Senhor. Não adianta pensar que por ser membro de uma igreja, você será abençoado. Deus quer o teu coração. Deus conhece e te sonda. Deus é onisciente. Não adianta pensar, eu estou na igreja, Deus vai me abençoar. Não. Nós temos que buscar o abençoador e não a bênção. Dentro da arca havia 3 elementos. A tábua da lei de Deus, a tábua que continha a lei de Deus, dada por Deus, o maná e a vara de Arão. Sem querer alegorizar, já que nós temos um pastor aqui, né? Não posso alegorizar demais não, né? Sem alegorizar muito, a arca, ela simboliza o nosso coração. Dentro do nosso coração tem que ter a palavra de Deus. O maná, ela simboliza a provisão de Deus. Nós temos que crer que o Senhor é um Deus que cuida de nós, que nos provê todas as coisas. A vara, ela simboliza que o Senhor está no controle de todas as situações. Nós temos que descansar no Senhor, pois Ele está no controle de tudo. E Jesus reafirmou isso, que nós não devemos ter esse tipo de preocupação. Em Mateus capítulo 6, verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? E no verso 33 ele finaliza brilhantemente, como sempre, né? Jesus, ele sempre foi brilhante nas suas palavras. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O comer, o beber e o vestir. E será abençoado. Nada lhe faltará. Pense nisso, meu amado. Vamos concluir? Quais são seus projetos para o próximo ano? A cidade de Jericó e a muralha de Jericó, ela prefigura as dificuldades que nós enfrentaremos
nesses projetos que nós apresentaremos a Deus. Teremos batalhas carnais e batalhas espirituais. Quando a gente olha na palavra de Deus, as figuras prediletas que trazem aqui são de um campo militar. Deus é mostrado como um comandante do exército. A igreja como um exército. Os membros dessa igreja, eles têm que estar paramentados com a armadura de Deus. Capacete, que é a certeza da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé e tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe por que Paulo fala isso? Porque ele teve essa certeza que, embora todos os crentes eles vivam como homens, eles não lutam segundo os padrões humanos. As armas com as quais todo crente luta não são humanas, muito pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Lutar, tomar posse e ir em frente. São encorajamentos relacionados à vida cristã. Nas batalhas, nós devemos ter fé. A fé significa que mesmo quando o mundo inteiro está dizendo ao contrário, ainda assim você acredita. E eu acredito também. E mesmo que a gente não sinta, não veja e não perceba, eu e você temos que tomar uma decisão de ter fé. Porque a fé não é uma emoção nem um sentimento. A fé é uma decisão. Nós devemos ter a certeza que a nossa vitória vem do Senhor. Nós devemos lembrar que a muralha de Jericó, ela nos mostra exatamente as angústias, os momentos de depressão, os momentos de dificuldade, os fracassos e as crises que nós enfrentaremos durante o ano que vem, quando apresentarmos nosso projeto, como formos tentar executar. E a nossa parte é confiar no Senhor. A dificuldade da vida são um chamado de Deus para a batalha. O chifre de carneiro tocando é Deus dizendo: vamos junto a Jericó. Eu vou na frente e vou dar a vitória a cada um de vocês. Nós devemos obedecer às estratégias de Deus. Isso é fundamental para que os projetos realmente sejam concluídos com sucesso. Mas enquanto isso não se concretiza, meu amado, glorifique o nome do Senhor. Mesmo em meio ao deserto, glorifique o nome do Senhor. Mesmo diante das muralhas, diante das dificuldades, glorifique o nome do Senhor. E mesmo não entendendo, ainda assim, glorifique o nome do Senhor. A sua obediência pode não estar dando resultado hoje, e nem um resultado imediato. Mas o tempo virá. E a resposta chegará. Apenas creia. Creia, só isso, creia. Principalmente nós temos que crer que só há um lugar onde os nossos projetos não se frustram e nem se abortam. E esse lugar é no Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Vamos adorar o Senhor com esse hino maravilhoso.